Ok, vamos então iniciar mais uma aula do Seminário Ágape de Educação Teológica e estamos aqui hoje então estudando o tema escatologia, um assunto importantíssimo e atual, não somente nos dias de hoje, mas escatologia ele foi um tema atual desde o início da igreja, como nós sabemos, né? Então, sermão escatológico, aula 5. Estamos estudando a terceira parte agora do sermão escatológico do Senhor Jesus. Esse sermão nós encontramos aí em Mateus 13, em Marcos 13, em Lucas 21 e Mateus 24. Então nós vamos para esta primeira parte do sermão escatológico 3, ok? Então vamos lá. Aqui está novamente o esboço do sermão. Esse esboço você vai encontrar em Marcos 13, de 1 a 37, tá? Se você for para Lucas 21, o esboço é quase o mesmo, não é? E em Mateus 24 também. Então, quando nós damos uma olhadinha no sermão escatológico de Jesus, nos versículos de 1 a 4, nós temos algumas perguntas que os discípulos fazem a ele, e então ele vai falar, não é? Começar a falar sobre a destruição do templo. Depois, de 5 a 13, princípio das dores, e aí nós vamos ver, por exemplo, que Jesus vai citar a respeito dos falsos cristos, falsos profetas, perseguições e apostasia. Item 3, destruição de Jerusalém, que vai de 14 a 18. Item 4, a grande tribulação, dentro do esboço, que vai de 19 a 23. Item 5, segunda vinda, de 24 a 27. E item 6, exortação à vigilância. Queremos ver se nós chegamos hoje até a segunda vinda de Jesus, se Deus quiser, tá? Então, vamos lá, dando continuidade. Quando Jesus falou de falsos cristos, então eu vou passar para vocês aí alguns dados que mostram o cumprimento da profecia de Jesus. Vejam só, eu fiz uma pesquisa aí sobre falsos cristos e encontrei na Gospel Prime uma relação interessante de pessoas que se levantaram durante o século XIX dizendo ser Cristo, né? Então nós temos aí, só aí nessa página, 6 candidatos. Vejam que nós temos a data de nascimento e a data da morte deles, tá? Então, o John Nixon Tom, esse indivíduo, ele se identificou como sendo Cristo. Temos também o Arnold Potter, da mesma forma. Esse Baha'u'llah deve ser muçulmano, né? William W. Davis também se intitulou Cristo. Mirza Ghulam Ahmad, que também não sei se é homem ou mulher. Lord Palingober, então até o nome deles é estranho, mas esses indivíduos, eles se intitularam como Cristos, ou seja, são falsos cristos cumprindo a profecia de Jesus, né? Se vocês continuarem, vocês vão ver que no século XX também nós vamos ter alguns casos. Olha que interessante. Aliás, no século XX foi uma enxurrada de falsos cristos. Esse Marshall, depois tem Wayne Bent, Arifin, Mohamed. Veja que provavelmente tem alguns muçulmanos no meio, né? Matayoshi Mitsu, inclusive um japonês aí. José Luiz de Jesus Miranda, esse é muito conhecido no meio evangélico, né? Ele morreu em 2013. O Henri Cristo, todos vocês devem conhecer, né? O Henri Cristo, ele se diz Cristo aqui no Brasil, né? Ele defende isso e, inclusive, ele já foi convidado para muitos programas de televisão. Então, são falsos cristos. Ainda no século XX,
Tem o Shoko Asahara, parece que os japoneses aí gostam de se identificar com Cristo, David Koresh, Hogen Fukunaga, Marina Tisvigun, Sergei Toromp, olha a relação enorme. E no século XXI tem aí 3 candidatos em vida ainda, né? Tem o David Schuyler, nasceu em 1965, tem Oscar Ramiro Ortega Hernandes, novinho, olha só, nasceu em 1990 e já está com esse título de Cristo, né? É um falso Cristo. Alan John Miller também nasceu em 1962, portanto não é tão velho. Então esses indivíduos, todos eles se identificaram como sendo Cristo, cumprindo-se assim então, dando cumprimento, ou melhor, a tudo aquilo que Jesus tem dito no seu sermão escatológico. Além disso, eu coloquei esse gráfico aqui, que eu achei muito interessante, pesquisando ontem, sobre a perseguição dos cristãos. Por quê? Porque no sermão escatológico, Jesus fala a respeito da perseguição, né? E nós sabemos que, primeiramente, começa a ser perseguida em Atos 9, né? Se você verificar a respeito do apedrejamento de Estevão, que nós encontramos ali em Atos, a partir do capítulo 9, já é um princípio da perseguição da igreja. Naquela época, a igreja vivia debaixo do Império Romano. O Império Romano tinha uma política de perseguição muito forte, tanto é que os primeiros cristãos pagaram o preço com o próprio sangue. Eles eram mortos na própria arena, eles eram jogados entre as feras. Então, Jesus já alertou os seus discípulos que eles seriam perseguidos, que eles pagariam o preço de viverem uma vida cristã, principalmente naquela época. Porém, a perseguição, ela esteve durante todos os séculos. Nós já temos aqui 20 séculos de história da igreja, né? Estamos já no século XXI, porém, a perseguição ainda continua. E se nós dermos uma olhadinha mais atentamente no sermão escatológico de Jesus, nós vamos ver que essa perseguição tende a aumentar. E aí, nesse gráfico, eu encontrei esse gráfico aí nesse material aí da Missões Portas Abertas, né? E eu achei interessante. Eu fiz algumas adaptações no gráfico, né? Colocando alguns países para que vocês pudessem localizar. E eu circulei aí em vermelho, vejam aí esse retângulo em vermelho, que envolve o norte todo da África e pega, então, toda a região da Ásia, né? Se vocês verificarem aí, essa é a chamada janela 1040. Né? Na janela 1040, para vocês terem uma ideia, o índice de evangélicos nessa região é baixíssimo, tá? Baixíssimo mesmo. Calcula-se que o índice de evangélicos nessa região não chegue talvez a 2%. O que impera na janela 1040 é o islamismo, o hinduísmo e o budismo, tá? Então, eu coloquei aí a Índia, né? Você pode localizar a Índia aí, onde o hinduísmo é muito forte, a China, onde nós temos um país comunista, e você pode ver aqui na barra embaixo, aqui, olha, perseguição extrema, perseguição severa e perseguição alta. Então, lá em cima nós temos a Rússia em amarelo, toda essa região enorme aqui é a Rússia, né? A Rússia, a perseguição cristã na Rússia é considerada alta. Mas quando a gente vem para a China laranja, a Índia já é um laranja mais escuro. Então, China, a perseguição é severa.
mas aqui na Índia, por exemplo, e esses países alaranjados mais escuros, a perseguição da igreja, ela é extrema, ou seja, fica extremamente difícil enviar missionários nessa região, por isso que as missões nessas regiões, elas precisam ser feitas de forma estratégicas, porque os cristãos são extremamente perseguidos, principalmente nessa região mais alaranjado escuro. E eu coloquei aqui, um pouquinho acima do Brasil, nós temos a Colômbia. Veja só, aqui na América do Sul, nós temos também perseguição. E a Colômbia está classificada, segundo Portas Abertas, como uma região de perseguição extrema, né? Extrema ou severa, eu acho que severa talvez, tá? Então, vejam que interessante, países onde os cristãos são perseguidos, o que significa dizer que o evangelho não tem alcançado, o mundo evangélico não tem entrado ainda nesses países. E eu fiz questão de localizar aí para vocês também Israel, né? Vejam aí esse círculo branquinho aí, Israel no meio dessas nações, dentro da janela 1040, tá? E Israel sobrevivendo ali como fruto da graça de Deus. Se você conseguisse aumentar o gráfico, se você não aumentar o gráfico, entra no site Portas Abertas, que você vai localizar esse gráfico, e lá eles dão a possibilidade de você aumentar o gráfico, inclusive quando você passa o mouse sobre as regiões, você tem o nome do país. Então lá você vai encontrar, você vai ver que na Israel, na verdade, ele está cinza, ok? O que significa dizer que em Israel não há perseguição dos cristãos. É lógico, né? Não tem sentido, porque apesar dos judeus terem uma forma de crer deles, né, os judeus ortodoxos que não creem no Messias, eles têm uma forma específica de crer, eles são ainda, eles vivem debaixo da lei mosaica, então eles não têm ainda a revelação da salvação em Cristo, eles aguardam o Messias, mas eles não perseguem os cristãos, pelo contrário, o cristianismo e o povo cristão visita muito Israel, tá? Nós temos todos os anos caravanas brasileiras de outros países que vão para Israel. Então, Israel, apesar de estar no meio dessa região terrível de perseguição, eles mesmos não perseguem os cristãos, graças a Deus por isso, né? Mas na janela 1040, calcula-se que por volta de 60%, olha só, guardem essa informação, 60% da população mundial está nessa região. Então, aí nós temos países populosos como a China e a Índia, como vocês podem ver aí, né? E o que acontece? 60% da população está nessa região. 60% de 8 bilhões, né? Porque se você verificar, hoje nós estamos próximos de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, de seres humanos. 60% de 8 bilhões são 4 bilhões e 200 milhões. Ou seja, o índice de pessoas não crentes, mundialmente falando, ainda é muito alto. Por que nós estamos falando a respeito disso? Nós estamos falando para despertar a nós que a evangelização é uma necessidade. Nós vamos ver ainda hoje no Sermão Escatológico de Jesus que o grande sinal da segunda volta de Cristo é exatamente que o evangelho seja pregado a todas as nações. E às vezes nós ficamos muito localizados no nosso país. Nós achamos que o Brasil está evangelizado, né? Considerando o catolicismo, né, porque ainda 60%
dos brasileiros, por volta de 55% a 60%, são católicos. E 40%, por volta de 40%, são evangélicos. Então, mas veja só, o Brasil ele tem 200 milhões de habitantes. Já passamos essa cifra, né, de 200 milhões. Mas vamos pegar 200 milhões, 40% de 200 milhões, perdão, não é 40% não de evangélicos. Nós temos por volta de 20 a 22% de evangélicos. Tá? Eu estou confundindo a porcentagem com a quantidade em milhões. 20% de 200 milhões são por volta de 40 milhões de cristãos evangélicos. Os demais são católicos e de outras religiões. Então, vejam, 40 milhões de evangélicos no Brasil, isso é uma estimativa. Entretanto, nesses 40 milhões, o censo, né, censo de 2010, tivemos um censo em 2010, tivemos um outro censo em 2020, não teremos outro censo em 2020. Eu acho que não foi feito ainda o censo de 2020. Geralmente, o IBGE faz o censo de 10 em 10 anos. Então, vejam, em 2010, nós não chegávamos a 20% de evangélicos no país. Então, o que significa dizer? Que o Brasil ainda precisa também ser evangelizado. E nós imaginamos que o Brasil todo já ouviu o evangelho. Não é bem assim. Nós temos tribos indígenas, ribeirinhos, que ainda não ouviram falar de Jesus. Então, o Brasil precisa ser evangelizado e o mundo precisa ser evangelizado. Se você fizer uma pesquisa para ver o número de evangélicos no mundo, você vai ficar surpreso, porque apesar da globalização, apesar da internet, o mundo ainda está à mercê da evangelização, e a igreja precisa ter essa consciência. Ok, pessoal? Então, aí são algumas informações para que vocês pudessem conhecer o que tem acontecido no mundo em termos de perseguição da igreja. Apostasia no Brasil. Por que eu estou colocando esse gráfico de apostasia? Porque Jesus também fala sobre isso. Ele vai falar sobre a apostasia, principalmente nos últimos tempos. Olhem só, aí nesse gráfico, tá? Aqui, nesse eixo vertical, nós temos os anos. 1994, 96, 98, até 2012, tá? Que nós colocamos aí nesse gráfico, porque esses dados são do censo 2010. Então, vejam só, até o ano 2000, nós tínhamos 1 milhão de desigrejados. Na verdade, esse gráfico, ele está mostrando a quantidade de desigrejados. O que é um desigrejado? Né? Você já deve ter ouvido falar desse termo. Um desigrejado é aquele que frequentou a igreja, teve encontro com o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele passou a andar na igreja, ele teve cargos na igreja, ele cantou no coral, ele pregou, ele fez de tudo na igreja. Porém, com o passar do tempo, ele cansa daquela situação, da própria a questão do culto, sempre aquela repetição, né? Muitos não suportam mais as mesmas pregações, os mesmos ensinos, então a pessoa fica 2, 3, 4, 5 anos na igreja e ele se cansa do ambiente evangélico. Então ele fala o seguinte: bom, eu não preciso estar na igreja para manter a minha comunhão com Deus. Então, ele começa a frequentar cultos online. Então, é muito comum, principalmente agora na pandemia, isso aumentou muito. Então, mesmo as igrejas voltando, né? Por exemplo, aqui em Campinas, nós estamos com uma frequência de 40%. E em alguns cultos, esses 40% não estão presentes.
Então, é uma tendência, veja, e é muito cômodo, se eu posso, por exemplo, assistir o culto online da minha casa, então eu evito acidentes, eu evito gastos, eu evito aquela movimentação, e eu estou no conforto da minha casa, assistindo, de repente, pelo YouTube, numa televisão, ou seja, isso vai esfriando, tá? Então, um desigrejado, ele está com o pé na igreja e com o pé no mundo, vamos dizer assim. Mas como ele vai esfriando pela falta de comunhão, porque eu não sei se vocês se lembram de uma aula sobre santificação, que nós falamos a respeito dos meios da graça que Deus nos dá. Os meios da graça, entre eles, nós temos o culto, a comunhão entre os irmãos. Então, um desigrejado, ele está com uma tendência muito forte para a apostasia. E nós tínhamos, então, no ano 2000, por volta de 1 milhão de desigrejados. No censo de 2010, já apontou um crescimento impressionante, mais de 9 vezes de crescimento de desigrejados no Brasil, chegando, portanto, ao número de 9,2 milhões de desigrejados. Então, estamos em 2020 e o número de desigrejados pode ter aumentado. Repito, essas pessoas tiveram experiências com o Senhor Jesus, participaram de igrejas, estiveram atuando nas igrejas, porém, por um motivo ou outro, eles acabaram, então, desistindo da vida cristã na igreja, então, a ter uma vida sem compromisso. Então, isso é um prato cheio para a apostasia. E nós temos situações como esta no Brasil e no mundo. Muito bem. Vamos então, pessoal, agora dar uma lida, né? Antes de entrar na parte 2, vamos dar uma lida no Sermão Escatológico de Jesus, lá em Marcos 13. Então, para nós já pegarmos na questão das revelações que nós vamos encontrar nesse sermão escatológico. Então, abram aí suas Bíblias em Marcos 13, tá? Ou apenas acompanhem comigo aqui. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada, tá? Na Almeida Revista e Atualizada, eu vou ler novamente os versículos de 1 a 13, e depois, então, a gente vai, na segunda parte, enfocar mais a partir do versículo 14. Muito bem, vejam só, ao sair Jesus do templo, tem uma pessoa aqui querendo entrar, só um minuto. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Versículo 5. Então, Jesus passou a dizer-lhes. Então, a partir desse momento, Jesus começa a revelar em relação às perguntas feitas a ele, né? E no versículo 5, Jesus já inicia o sermão fazendo um alerta. Vede que ninguém vos engane. Por que Jesus trouxe essa introdução? Antes de revelar o que estaria por acontecer, ele faz este alerta: vede que ninguém vos engane. Porque certamente não, com toda certeza, Jesus sabia que haveriam exploradores da palavra e que enganaria muitos. Então ele vai dizer: vede que ninguém vos engane. Versículo 6. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos.
Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, o que nós observamos Jesus dizendo até aí? Ele está falando do princípio das dores, ele fala, então, a respeito das guerras, rumores de guerras, ele fala a respeito dos terremotos, das fomes, das pestes, e ele classifica tudo isso como sendo o princípio das dores. Tá? Porque a tendência é que essas coisas se intensifiquem. Como na semana passada nós mostramos várias guerras que já aconteceram, nós mostramos o aumento gradativo no número de terremotos que também já aconteceram e estão em plenos acontecimentos, né? E ele no versículo 9 fala: estais, pois, de sobreaviso, estejam atentos a isso, tá? No versículo 10, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então vejam, o fim virá quando? Quando o evangelho for pregado a todas as nações. E nós acabamos de ver nesse mapa proposto aí pelo site Portas Abertas, de que nós temos nações que ainda não foram evangelizadas. Então, com isso eu não estou dizendo que Jesus não pode voltar amanhã, mas eu estou dizendo que, segundo o que nós temos de revelação aqui no sermão escatológico de Jesus, ele fala que é necessário que o evangelho seja pregado, para que depois, então, venha o fim. Versículo 11, quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Aqui é um conselho que Jesus está dando aos seus discípulos, né, quando eles fossem levados para serem condenados, e Jesus está dizendo, olha, não se preocupem com o que vocês vão falar. Estejam firmados que o Espírito Santo vai trazer a mensagem a vocês. Versículo 12, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será morto. Então, veja, até aqui o versículo 13, o que nós temos? Jesus dando uma orientação para os seus discípulos, aqueles que estavam ali com ele, né? Então, você vai observar que principalmente Pedro, Tiago, João e André e outros discípulos estavam ali com ele, no Monte das Oliveiras, avistando o templo, e Jesus vem dando esses conselhos. Então, Jesus dá conselho para eles, mas também aponta para aquilo que estaria acontecendo no decorrer da história. E aí ele fala, no versículo 13, a respeito, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aqui Jesus é mais extenso, porque até mesmo nós, brasileiros, nós podemos dizer que nós já estamos começando a ser odiados, se nós pegarmos, por exemplo, a questão da ideologia de gênero. Vocês vão ver que muitos que são adeptos a essa ideologia não suportam mais os cristãos. Então, sereis odiados de todos por causa do meu nome. E nós acabamos de ver as nações aí, principalmente aquelas nações que estão ali na janela 1040, que perseguem ferrenhamente o cristianismo, tá?
Então, cumprindo-se tudo aquilo que Jesus está dizendo a respeito do que aconteceria nos últimos tempos, tá bem? E então, ele diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa perseverança que Jesus está dizendo, ele está dizendo da perseverança em ouvir e dar a atenção àquilo que ele está escrevendo nesse sermão escatológico. Então, a perseverança está relacionada com nós atentarmos para as revelações que Jesus tem para nós neste sermão escatológico. Então, nós vamos dar um intervalo e voltamos, então, na segunda parte, onde nós entraremos, então, a partir do versículo 14, quando nós vamos mais a fundo com relação aos últimos tempos, com relação à grande tribulação e também com relação à segunda vinda do Senhor Jesus. Então, vamos dar um intervalinho e retornamos logo mais para dar continuidade na parte 2 desta